Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nessa noite abençoada, abençoada que o nosso Senhor Jesus Cristo nos proporciona nessa noite, amém? Que Deus possa te abençoar grande e profundamente, abençoa sua família, abençoa sua casa, seus filhos, seu trabalho, que venha abençoar grande e profundamente a sua vida, amém? Quero agradecer a todos que estão curtindo, compartilhando, comentando, divulgando a nossa live aqui, o nosso canal, porque a glória não é para mim, não é pro nome da página, não é pro Facebook, a glória unicamente pro nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, hoje a nossa live, o tema da nossa live é a bênção das crianças. Mas por que, irmão Gessi, que é a bênção das crianças? Porque, meus irmãos, ultimamente a gente tem visto muitos acontecimentos estranhos, muitas coisas ruins que estão acontecendo com as nossas crianças. O inimigo, ele não está satisfeito. O inimigo, ele está querendo dissipar, acabar mesmo com as crianças, criar armadilhas para as crianças caírem, armadilhas para as crianças morrerem, armadilhas para as crianças se desviarem. O inimigo quer matar as crianças. Por quê? As crianças é o futuro, são o futuro. As nossas crianças são o futuro. A esperança que está nas crianças, porque eles serão novos pregadores da palavra de Deus, eles serão aqueles que estão a continuação do que a gente está fazendo aqui, é a continuação do Evangelho. E Satanás, ele não está satisfeito com isso, e Satanás, ele quer acabar com as crianças, quer acabar com os adolescentes, com as crianças, acabar, matar, porque ele não está satisfeito. Então, meus irmãos, temos que estar vigilantes, temos que estar 100% vigilantes, para a gente não se coisar muito aqui, muito alongar. Vamos na nossa palavra de hoje, aleluia, glória a Deus, que fica no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 15, que diz assim: Jesus abençoa as crianças. Amém? Que diz assim: e traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não o impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer um que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, Jesus, ele tinha um carinho especial, um amor pelas crianças, porque ele sabia que aquilo ali, eles eram o futuro. Eles eram o futuro, porque deles, a partir deles, que o evangelho ia continuar a ser proclamado. É a esperança de coisas boas, é a esperança de coisas boas que virão. Por quê? A palavra de Deus diz: ensina o seu filho no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, meus irmãos, Jesus, ele deu a bênção para as crianças ali. Eles estavam querendo impedir as crianças de se aproximar de Jesus. Mas não, Jesus falou: não, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, meus irmãos, por causa disso, porque Jesus tinha esse amor pelas crianças, esse carinho, esse amor pelas crianças, Satanás, ele não está
satisfeito. Satanás, ele quer acabar com as crianças, porque ele está vendo que a partir daquelas crianças ali, o evangelho vai continuar sendo proclamado. A criança vai aprender, vai se alimentar da palavra de Deus, vai ser um canal de bênção para outras crianças, e Satanás quer parar aquilo, quer parar. Satanás, ele quer acabar com as crianças, porque ele não aceita. Satanás, ele quer acabar com as famílias. Satanás, ele quer acabar com as crianças. Então, meus irmãos, temos que orar pelas crianças, orar pelas nossas crianças. Você tem filho, tem sobrinho, tem neto. Chega no cantinho, faz uma oração pela criança, pelo seu neto, pela sua filha, pelo seu filho. Ore por ela, porque a fúria é muito grande. Meus irmãos, a fúria está tão grande. A fúria está tão grande com as nossas crianças, porque o inimigo está querendo mexer até com o psicológico da criança. Um dia desse, meus irmãos, eu estava vendo aqui na internet, ontem, aliás, né? Eu estava vendo ontem aqui, que eles estão criando bichinhos com as caras de monstro, e as letras que aqueles bichinhos cantavam, são coisas demoníacas. São coisas demoníacas que mexem com o psicológico da criança. Entra aquilo na cabeça da criança, a criança fica pensando que aquilo ali é verdade. Satanás, ele quer mexer com o psicológico da criança. Quer mexer com a mente da criança, fazer com que a criança acredite naquilo ali. Um dos versos que dizia a canção que esse bichinho cantava, abraça-me até morrer. Olha isso, meus irmãos. Olha isso. Olha que coisa maligna. Abrace-me de dia e de noite. Abrace-me até morrer. Olha que coisa maligna, meus irmãos. Existem desenhos malignos, desenhos que ensinam a criança a fazer magia negra. Existem desenhos que ensinam a criança a se matar. Existem programas, joguinhos que faz a criança matar. Ensina a criança a fazer mal a outros. Meus irmãos, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria, meus irmãos. Satanás não está de brincadeira. Temos que orar, fazer jejum pelas crianças. Porque Satanás, ele está vendo que a partir das crianças, o evangelho vai continuar a ser proclamado. O evangelho de Cristo vai continuar a ser proclamado, vai continuar a ser dissipado, vai continuar cada mais. A gente não pode deixar o evangelho ser dissipado. A gente não pode deixar o evangelho de Cristo através da criança ser dissipado. Não podemos permitir. Nós não podemos permitir isso. Satanás, ele quer dissipar o evangelho de Cristo. Mas nós somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus. Nós temos que lutar para que Satanás não cante vitória. Satanás, ele pensa que ganhou. Ele pensa que está ganhando. Por quê? Vai criando coisas novas, coisas malignas para atrair a criança, joguinho, game, programa, desenho, Netflix. Isso tudo é coisa maligna. Meus irmãos, você tem filho, você tem neto, você tem sobrinho, você tem uma criança dentro da sua casa. Não permita que o seu filho, que o seu neto, que seu sobrinho fique vendo essas coisas. Não permita, não deixa. Vigia o que o seu filho, o que o seu neto, o seu sobrinho vê no telefone. Vigia o que eles assistem na televisão. Vigia, porque Satanás não está de brincadeira, meus irmãos. Assim como Jesus abençoou as crianças, Jesus, ele colocou as mãos nas crianças e abençoou, trouxe a bênção para aquelas crianças.
Satanás, ele quer amaldiçoar. Satanás, ele quer acabar com as crianças. Porque Jesus abençoou. Já Satanás, ele não está satisfeito porque Satanás, ele quer acabar com as famílias. Ele quer acabar porque através das crianças, novas famílias vão ser criadas. Satanás, ele quer terminar, ele quer dissipar. Mas nosso Deus é maior. Você, colocando as suas mãos na cabeça do seu filho, ungindo, orando por ele, com certeza Jesus vai proteger. Jesus vai proteger. A fúria está tão grande, meus irmãos. Está tão grande que até nas escolas estão ensinando coisas pornográficas para as crianças. Coisas ruins, coisas malignas, vulgares para as crianças. Meus irmãos, a fúria está tão grande que a criança não pode agora nem mais ali pertinho ali comprar um pão, que acontece um desastre. É raptada, é sequestrada, é assassinada, é abusada sexualmente. Meus irmãos, vamos orar pelas nossas crianças. Por isso que o título da nossa live hoje é a bênção das crianças. Jesus abençoou as crianças. Nós temos que herdar o reino dos céus como uma criança. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo diz aqui nessa palavra. Aquele que não herdar o reino do céu como uma criança não entrará nele. Para tu ter uma ideia, meus irmãos, é tão forte essa palavra, tão forte, porque o nosso próprio Senhor Jesus Cristo diz: aquele que não herdar o reino dos céus como uma criança não vai entrar no reino dos céus. Então nós temos que ser como crianças, ter o coração como uma criança, um coração puro, digno de uma criança para poder entrar no reino dos céus. E é isso que Satanás não quer. Satanás não quer que a gente tenha um coração como uma criança. Satanás, ele quer dissipar as crianças. Ultimamente, meus irmãos, está tendo muita coisa ruim para as crianças. É morte, sequestro, assassinato, criança sendo raptada, criança sendo morta. Ritual de magia negra, ritual de coisas ruins. Meus irmãos, não vamos permitir que Satanás acabe com as crianças, com as nossas crianças, porque eles são futuro. As crianças são o futuro do Evangelho. Serão futuros pregadores do Evangelho. Serão futuros pastores, futuros diáconos, futuros obreiros, diaconisas, missionários, serão futuros pregadores da palavra de Deus. Por isso que Satanás quer acabar com as crianças. Então, meus irmãos, vamos orar pelas nossas crianças. Vamos levantar um clamor pelas crianças. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha. Grave essa palavra no seu coração, essa palavra que foi lida hoje. A bênção das crianças. Que Jesus, ele deu a bênção para as crianças. Ele: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Olha o amor que Jesus tem pelas crianças. Que se fosse outro, não. Jesus, ele queria que chegasse a ele. Tentaram impedir, mas não. Jesus: deixai vir a mim, não impeçam, deixai vir a mim. Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que fazer: aproximar as nossas crianças do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproximar a criança no caminho que deve andar. Aproximar a criança da palavra de Deus. Aproximar a criança da igreja. Aproximar a criança dos louvores.
Aproximar a criança da presença de Deus. Acabar com essa história de joguinho, de desenho maligno. Quer assistir desenho? Coloque um desenho bíblico. Coloque um louvor. Coloque coisas boas. Coloque uma Bíblia. Dê uma Bíblia de presente. É isso que nós temos que fazer. Para que a criança seja revestida do poder de Deus, para que o Satanás não venha atingir aquela criança. Porque desde o momento, meus irmãos, que a gente não está revestido do poder de Deus, a gente fica vulnerável. E a criança é mais vulnerável. A criança é mais vulnerável para poder Satanás atingir com a flecha. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que fazer. Orar pelas crianças. Fazer jejum pelas crianças. Fazer jejum pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu sobrinho, pelo seu neto. Ore por ele. Quando ele estiver dormindo, coloque a mão na cabeça dele e ore. Não quer colocar a mão? Ore em espírito. Saiu para ir para a escola? Ore pela viagem deles. Entrou no ônibus para ir para a escola? Ore pela viagem deles. Tá voltando da escola? Ore pela volta deles. Foi ali rapidinho na padaria? Ore pela viagem deles. Abençoa. Vai com Deus. Deus te abençoe. Deus te acompanhe. Porque aí Satanás não vai ter coisa para poder atingir, porque aquela criança ali, ela está revestida do poder de Deus. Então, meus irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Jesus ama as crianças. Jesus abençoa as crianças. Vamos, então, aproximar as crianças da palavra de Deus. Aproximar as crianças das coisas de Deus. Levar as crianças para a igreja. Aproximar a criança da Bíblia, dos louvores, das leituras bíblicas, dos louvores, das coisas boas que provém de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar grande e profundamente a sua vida. Guarda essa palavra. E depois dessa live, se você estiver perto do seu filho, da sua neta, do seu neto, do seu sobrinho, ore por ele. Ou então, diz, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu neto. Deus te abençoe, meu filho. Amém? Deus te abençoe. Porque assim a gente aniquila toda a obra de Satanás. Amém? Porque o nosso Deus é maior. O nosso Deus é poderoso. Amém? Que Deus abençoe grande e profundamente a sua vida. Compartilhe essa mensagem. Ore pelas suas crianças. Ore pelas crianças. Vamos fazer essa corrente de oração pelas crianças. Porque com ela não há mal que resista. Amém? Deus abençoe grande e profundamente a sua vida. Vamos continuar nessa corrente de fé. Tá? A gente está compartilhando a nossa live. Muito obrigado. Vamos compartilhar, divulgar, propagar o ID do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar grande e profundamente uma noite de paz para todos vocês. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?